Um novo amanhecer é o lembrete de Deus dizendo: eu ainda acredito em você, mesmo com erros, quedas e dúvidas. Ele nunca desistiu. Hoje, Ele te chama para recomeçar, não com força própria, mas com a força dele. Você é mais forte do que imagina, porque Deus está contigo. E o dia de hoje é o início de uma nova história. Se inscreva. Este vídeo que vocês vão ver hoje, agora, eu vou mostrar uns pequenos vídeos, algumas imagens sobre Jesus Cristo, né? Porque pouco se fala, né? A gente quase não grava um vídeo. Eu já gravei um há algum tempo atrás, mas eu não sei porquê, por intuição, é como se ele falasse: aí de mim você não fala nada, né? Então eu estou gravando, eu fiz esse vídeo aqui para a gente lembrar bastante de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Aquele nosso querido e amado Mestre, que nos ensinou tantas coisas bonitas e até hoje continua aí do nosso lado. Então vocês vão ver alguns videozinhos, algumas cenas. Eu queria só fazer um breve comentário, que nós devemos tirar a ideia de que Jesus está distante de nós. Não, Jesus não está distante de nós. Porque tem gente que fala: eu vou rezar para Jesus, Jesus está tão longe e ele deve ser tão ocupado. Mas não é assim não, viu? Jesus está presente ao nosso lado. É só a gente também ter a dignidade e a humildade, a resignação de chamá-lo, ok? E ele está sim presente aqui na terra, nos ouvindo. E ele tem, com certeza, e é lógico, né, uma grande e enorme equipe de espíritos iluminados que atuam em nome dele, sob ordem dele, sob seus desígnios, para estar aqui na Terra, nos acompanhando, nos ajudando, nos auxiliando, né? O mais próximo de nós que nós temos é o nosso anjo da guarda, né? Que está sempre do nosso lado aí. Então Jesus está sempre presente na nossa vida, mas a gente tem que procurar Jesus. Eu costumo dizer, os momentos de prece, sabe? A gente tem que conversa com Jesus como se ele estivesse na tua frente, tá? Eu mesmo, minhas pedras, às vezes costumo até ficar de joelho, assim, ou aqui mesmo, ou lá no meu quarto. Eu, em nome de Deus, sempre em nome de Deus, em primeiro lugar, falo: Jesus, quero falar com o Senhor. Ele vai te ouvir. O recado, ou a palavra, o que você pensar, né, vai chegar até ele com certeza. E eu falo com certeza porque eu mesmo tenho tido ótimos retornos de quando eu procuro Jesus. Ele tem me ajudado muito. Nunca peço a cura dessa ou daquela moléstia, uma solução desse ou daquele problema, porque tudo está previsto, tudo é necessário. O que nós temos que passar, vamos passar. O que pode não acontecer são atenuantes e não agravantes, ok? E Jesus é um espírito de altíssima evolução espiritual, e ele dirige, ele aumentou o espiritual do planeta Terra e de mais alguns outros planetas aí. Não me lembro o nome deles agora. E ele coordena tudo. Imagina o poder que tem Jesus, né? Essa passagem aqui na Terra que nós acompanhamos aí, né? Até hoje nós acompanhamos aí por filmes, por leituras. Essa passagem breve aqui pela Terra foi uma missão que ele assumiu, que ele aceitou, uma missão que Deus deu a ele, e falou se ele queria cumprir aquela missão, e ele aceitou com amor e fez até o fim, cumpriu a missão aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás. Nos deu exemplos, nos deu muitos ensinamentos, e como ele mesmo prometeu: estarei convosco até os fins dos tempos, né? Uma maneira que ele usou de falar naquela época, para que o povo pudesse entendê-lo, né? Mas ele está conosco a todo momento. O que muita gente também se engana, está acostumado a ver alguns filmes sobre Jesus na televisão, no televisor, e na realidade o que Jesus sofreu, o que foi feito com Jesus antes da crucificação, foi terrível.
tem alguns filmes que mostram um pouco. Eu vou colocar algumas cenas aqui, que tem gente que ainda tem Jesus lá, e só levando uma chicotada e apanhando, sendo humilhado, essas coisas simples, não. Foi muito pior, viu, gente? Muito pior. O corpo de Jesus ficou todo cortado, todo retalhado, sabe? Foi um sofrimento enorme. Então eu procurei alguns vídeos que retratam bem o que eu estou falando, para ver o sofrimento que Jesus passou antes da crucificação. Tá? A partir do momento que Pilatos lavou as mãos e entregou ele lá para os soldados, o povo judeu da época lá instigou a crucificação. E assim foi feito. E Jesus, ainda no final de tudo, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É um ato digno, né, de que nós não conseguimos. A gente ainda não consegue perdoar. Você consegue perdoar aquele que te fez um mal tremendo? Você consegue? Ótimo, muito bom. Mas se você não consegue, quase ninguém consegue, tá bom? Mas foi um grande ensinamento de Jesus, perdoar. E Jesus Cristo, detentor de grandes poderes, todos os espíritos de alta evolução, né, espiritual, eles são detentores de poderes. Poderes que nós aqui temos uma pequena ideia, mas eles, essa classe de espíritos muito evoluídos, que já passaram por milhares e milhares de etapas de encarnação num corpo físico. Esses espíritos não têm mais a obrigação, não precisam mais reencarnar num corpo físico. Eles apenas continuam agora os trabalhos, dando auxílio e amparo a todos que precisam e encaminhando todos a Deus, que esse é o objetivo. A Deus, quando eu digo, a que todos cumpram a vontade de Deus. Tá? E então Jesus, agora, mentor aqui da Terra também, né? Ele deve ser lembrado a todo momento, gente. Mesmo naquele momento de tristeza, no momento de dor, uma enfermidade grave, lembra de Jesus. Ele é tão bom, Jesus é tão bom, que eu tenho relatos de muitas pessoas, vem comigo, que aconteceu várias vezes, que a partir daquela prece me vem um alívio, sabe? Atenua a dor, atenua a sensação de solidão, de tristeza, enfim, é Jesus atuando incessantemente na nossa vida. Portanto, independente de qualquer religião, tá? Jesus não quer nem saber da tua religião. Deus menos ainda. Tá? Não quer saber que não é a tua religião que vai te dar status na espiritualidade. Quando você chegar lá, não vai falar que religião que você era, não. Não, aí vai ver o que você fez e o que você deixou de fazer. As suas atitudes, os seus pensamentos, o que você fez de bom e o que você fez de ruim. Você mesmo vai ser o juiz. Sabia? Porque isso é mostrado a nós. E a gente vai acaba se auto-julgando. Nossa, como eu errei. Como eu fui mal. Como eu fui perverso. Ou então, nossa, como eu fui bom. Nossa, como eu fui caridoso. Enfim, é assim que acontece. E então, repetindo para vocês, deixem Jesus permanentemente na tua vida, tá? No teu coração. Vamos usar um símbolo material, coração, pensamento, para que a gente possa passar por esses 70, 80, 90, alguns anos aqui na Terra, que não é nada perante a eternidade, nós passarmos com dignidade, cumprirmos aquilo que nós nos predispomos a cumprir, que prometemos cumprir, tá? E procurar praticar os ensinamentos de Deus, tá? E colocar como meta na nossa vida o amor, o perdão e a caridade, tá? Nós vamos passar pela terra, mesmo em dor e sofrimento, mas de uma maneira mais tranquila, sem revolta, com a esperança permanente de que ao sairmos desse planeta, iremos estar numa posição boa,
espiritualmente falando, tá? Aqui eu não estou falando nem de céu nem de inferno, viu, gente? Estou falando na espiritualidade. Porque eu sei que cada um tem uma concepção. Depois que morre, um vai para cá, um vai para lá, tem uns que falam que fica no meio termo ali. Não, a gente vai sim para algum lugar, de acordo com o que fomos, né? De acordo com o que fomos. Não vai todo mundo se misturar lá. Você, nós, assim, não vamos, ao desencarnarmos, se nós somos pessoas o máximo que pudermos, corretas, bondosas, caridosas, nós não vamos estar lá no meio desses bandidos criminosos, cruéis, esses que usam a palavra, a lábia, né? Que usam a inteligência para a corrupção, para dar ordens que sacrificam muitas e muitas pessoas. A gente não vai ficar no meio desse, cada um vai estar no seu lugar, de merecimento. Portanto, se você quer estar num lugarzinho bom, né? A gente costuma falar que quer estar num lugar bom lá em cima. Então, faça por merecer. Tá? Aqui de imediato, o que o Espiritismo nos ensina, algumas religiões também falam muito, é sermos bons, sermos caridosos. A gente tem que praticar a caridade. Aí, olha o exemplo de Jesus, exercer o perdão. O perdão, gente, o perdão que você dá para alguém, você recebe 3 vezes mais forte e maior para você mesmo. E quando você estiver lá na espiritualidade, ou até mesmo enquanto você estiver durante o seu sono físico, se você deu o perdão, você perdoou, mas perdoa de coração, gente, perdoa de coração, para falar, né? Você não vai ser cobrado, perseguido, né? A gente tem que perdoar. E aí ainda vai chegar um momento em que aquele ou aquela que nós perdoamos vai chegar para você e falar: nossa, olha, ainda bem que você me deu seu perdão, me ajudou muito. Então, já falamos muito sobre o perdão, né? O perdão não é colocar a pessoa no colo também, ficar dando beijinho, não é isso. Tem até um vídeo que eu estou para fazer falando sobre o perdão, ok? Mas é isso. Espero que vocês gostem. Deixa eu falar uma coisa. Fica até o final do vídeo, gente. Sabe? Fica para vocês verem cada imagem bonita que eu estou colocando ali. Mas tirem dessas imagens exemplos e ensinamentos. Sabe? Para que a gente procure pôr em prática aqui na Terra. Eu vou ser sincero, não adianta sermos um assíduo frequentador dessa ou daquela religião, seita ou doutrina, se nós não praticamos o que ela ensina. Tá? Ouvir todo mundo ouve. Agora, pôr em prática não é todo mundo que põe em prática. Nós vemos isso aí pelo mundo aí, nós estamos vendo. A gente vê esses grandes dirigentes de países aí, tudo em guerra. De repente mostra ele lá na igreja, ajoelhado, ou sei lá onde que é, ajoelhado, rezando para Deus. Mas ele está com as suas ordens, com a sua inteligência, com o seu poder de lábia, de autoridade, e ele está destruindo um monte de vidas, está causando dor, né, infelicidade para um monte de pessoas que são seus irmãos. Certo? Então, amar a Jesus e amar o máximo que você puder. Quando você estiver diante de uma dor, de um sofrimento, procura Jesus. Ele vai te ouvir com toda certeza. Tá? Agora também não adianta você vou procurar Jesus. Jesus, por favor, não sei o quê. Não é assim que conversa com Jesus, não. Né? Com nenhum espírito, não é assim que nós temos que conversar. Nós temos que ser resignados. Nós temos que mostrar interesse de realmente pedir ajuda e que esse pedido é um pedido humilde e que, se formos atendidos da maneira como eles acharem melhor, de que nós vamos procurar ser gratos praticando as leis de Deus, praticando a vontade de Deus. Bom, fiquem até o final. Um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, faz um comentário. Tá? Não, se não está inscrito, inscreva-se. Você tem lá o sininho, bate no sininho para você receber as notificações de novos vídeos. É o trabalho que eu faço, muito simples e muito humilde, para levar a palavra do Evangelho, os ensinamentos de Jesus,
as coisas todas de Deus e da espiritualidade, sem criticar nenhuma seita e nenhuma religião, apenas fazendo o nosso trabalho e seguindo o nosso caminho, sempre com a graça de Jesus Cristo. E uma coisa que eu sempre costumo dizer, com a presença materna de Maria de Nazaré, que também é muito atuante aqui no planeta Terra. Até mais. Com licença. O que está fazendo? Se afaste, estamos ouvindo o nosso professor. Eu também. Ignore-o, Simão. Este momento é para nós e Jesus. Mas que cheiro é esse? Rançoso? É uma infecção, tá bom? Minha perna quebrou e infeccionou. Cuidem da vida de vocês. Você precisa pedir para examinarem. Está muito feio. Tem razão. Impuro! Silêncio. Olha, eu não pedi para quebrar uma perna. E não pedimos que ele entrasse nessa região e piorasse as coisas. Falo com você daqui a pouco. Estou aqui para testar o que ele disse sobre a fé da mulher com hemorragia. Eu já sei, irmão. Eu te conheço. João, eu tô tão triste. Minha alma tá profundamente triste. Em uma tristeza mortal. Uma tristeza mortal? Chamamos um médico? Não. O senhor disse que tá prestes a morrer de tristeza. O que quer que a gente faça? Não de tristeza. Já chega, eu vou atrás de um médico. Não. O maior médico de todos vai cuidar de mim. Fiquem aqui. E vigiem. Fiquem perto de mim. Só isso. Nós vamos. É agora. É agora, Pai. Este é o lugar. Este é o lugar. Meu Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu tô aqui. Eu tô pronto. Eu acho que não consigo, Pai. O Senhor me pede muito, eu não consigo. A tristeza. Me faça mais forte. Me faça mais forte do que eu sou, Pai.
O céu escureceu, a terra tremeu. Naquela cruz, o Filho de Deus pendia entre o céu e a terra, zombado, ferido, coroado de espinhos. Ele olhou para os que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um ladrão zombava, o outro suplicava: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Ao entregar o Espírito, o véu do templo se rasgou. O centurião romano que testemunhava tudo exclamou: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ali, o sangue venceu o pecado e o amor venceu a morte. A cruz, símbolo de vergonha, se tornou trono de salvação, porque naquele dia o céu abriu caminho para o homem voltar para casa. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Eu sei que sempre me ouviu. Mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que ele creia que o Senhor me enviou. Enviou? O que ele está fazendo? Ele falou pra gente ontem à noite, você não lembra? Ele disse que era para que nós e muitos outros pudéssemos acreditar nele. Já acreditamos nele. Em todos e em tudo. Lázaro! Vem pra fora! Entrou no hospital disfarçado de médico e ninguém percebeu sua verdadeira identidade. Ele não estava ali por acaso. Seu coração o havia guiado até uma paciente específica, uma mulher deitada em uma cama fria, fraca, cansada, com a cabeça raspada e os olhos perdidos. O câncer havia levado sua força e, junto com ela, quase toda a sua esperança. Jesus entrou no quarto sem que ninguém percebesse. Seus passos eram suaves, mas cheios de propósito. Puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Então, pegou em sua mão frágil e gelada. No exato instante em que o toque aconteceu, ele viu a vida daquela mulher como se fosse um livro aberto. E ele viu algo doloroso. Aquela mulher tinha sido cruel com o próprio pai. Um homem já velho, cansado, que só precisava de carinho e cuidado. Mas ao invés disso, ela o desprezava. Gritava, se irritava, o tratava como um peso. Até que, em um certo momento, simplesmente decidiu entregar a responsabilidade para os irmãos e nunca mais quis saber do velho. Foi exatamente depois desse abandono que a doença começou a nascer dentro dela. Primeiro uma tosse estranha, depois consultas, exames e o diagnóstico final, câncer. Parecia que a vida estava cobrando cada lágrima que o pai derramou em silêncio. Aquela mulher que tanto reclamava por ter que cuidar de alguém, agora dependia de cuidados até para sobreviver. Jesus olhou fundo nos olhos dela. Ele não via apenas doença, via arrependimento, via dor, via culpa. E com voz firme, mas carregada de amor, ele disse: Siga o 4º mandamento, minha filha. Honra o teu pai. Peça perdão a ele. Naquele instante, algo aconteceu. Um calor atravessou o corpo dela. A dor desapareceu. O peso no peito sumiu. E pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu respirar sem dificuldade. A cura havia acontecido ali. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Não eram apenas lágrimas de dor, mas de arrependimento e gratidão. Meses depois, com os cabelos curtos já começando a crescer novamente, a mulher tomou coragem. Foi até a casa do pai. O encontrou sentado, mais frágil, com um olhar cansado de quem esperou por muito tempo. Sem pensar duas vezes, ela caiu de joelhos diante dele. Com a voz embargada, implorou perdão. O velho, com os olhos cheios de lágrimas, apenas abriu os braços. Sem ressentimento, sem rancor. Ele a perdoou ali mesmo, porque o amor de um pai é maior do que qualquer ferida. Essa reflexão mexeu com o teu coração? Comente a Milagre.
curta esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas vejam. Jesus se disfarçou de um homem empresário e bonito e foi fazer um teste de como ele era recebido nos lugares. Logo quando saiu na rua, já percebia os olhares e sorrisos das pessoas ao vê-lo. Parou em uma barraca de sanduíche e pediu um com maionese. Marcos disse: "Não precisa pagar, meu amigo Boa Pinta, esse é por conta da casa." Também passou em uma loja de roupas, mas de 3 atendentes o receberam muito atenciosas, a todo momento oferecendo café e bolo para ele. Ele também passou em igrejas e lá foi a mesma coisa, recebido com delicadeza pelo pastor, que estava doido pelo dízimo dele. Por último, Jesus foi até um ônibus e disse aos passageiros que tinha esquecido a carteira em casa e não teria como pagar a passagem. Mais de 10 pessoas se ofereceram para pagá-la. Depois disso, Jesus se sentou no banco da praça e decidiu fazer a mesma coisa, mas agora ele se disfarçou de mendigo. Logo ao sair na rua, percebeu os olhares de julgamento e repreensão. Parou na barraca do seu Marcos, que logo o expulsou dali e nem quis conversa com ele. Na loja de roupas, ninguém o atendeu. Os seguranças ficaram na porta e ele não teve sequer o luxo de conseguir entrar. Na igreja, muitos olharam com pena, mas também ninguém tomou a iniciativa de falar com ele, e o pastor ficou de longe, sem querer aproximação, pois sabia que ele não tinha um tostão sequer. No ônibus, ao pedir ajuda para pagar a passagem, ninguém moveu um músculo. Muitos o mandaram ir trabalhar para ganhar o dinheiro da passagem. O motorista parou o ônibus e mandou descer, dizendo: "Quem nada tem, nada vale." Ali, Jesus entendeu que realmente é isso. Quem nada tem, nada vale na humanidade. Ele pensou nisso por um momento, até que um menino que vendia balas no sinal viu a cena de Jesus, disfarçado de mendigo, sendo expulso do ônibus, e logo veio com o dinheirinho que ganhou o dia todo, oferecendo metade para ele comprar a passagem do próximo ônibus. Ali, até Jesus chorou. Muitas pessoas julgam pela aparência, não importa o quanto a pessoa seja boa ou quanto seus atos sejam nobres. Se sua aparência não é boa, elas julgam e tratam mal. Agora, se alguém é bem vestido e rico, tratam com toda a atenção e delicadeza. Fica a reflexão, mas também a mensagem. Há aquelas pessoas que ajudam sem olhar a quem. Essas são aquelas que já estão com o seu lugarzinho guardado lá no céu. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condenar o Sr. Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo, através dele. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres? Sim. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o senhor, mas eu não vim para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado, da morte espiritual. Quem acredita nele não será condenado, mas quem não acredita já está.
naquela época os romanos eles eram cruéis. Os soldados romanos eles eram cruéis. Tem muitas histórias aí sobre os soldados romanos, sobre a lei romana, né? Eles eram cruéis. E a crucificação naquela época era normal. A crucificação. E outros castigos tão cruéis como a crucificação. E Jesus, após a sua prisão, já no caminho lá do monte onde ele foi preso, até chegar lá na cidade, ele já foi sendo humilhado ali naquele caminho, empurrado, chutado, ele levava tapas na cabeça, tapas no rosto, até chegar lá. Foi à noite. Naquela mesma noite começou toda a trama do julgamento, né? Ele foi muito humilhado, muito humilhado. E após ele passar diante de Pilatos, que foi para ele, acho que para Herodes também, acabou na mão de Pilatos, que sem procurar defendê-lo, lavou as mãos. Então, açoita e solta ele. Enfim, o povo judeu ali instigava tanto que não deixaram soltar. Queriam realmente que Jesus fosse crucificado. E esse açoite foi terrível, gente. Foi terrível. Eu já acompanhei, eu já li bastante sobre isso. Eu já assisti vários filmes, cada um faz de um jeito. Tem filmezinhos aí que nem parece que é Jesus Cristo, sabe? É a história de Jesus. O melhor filme é do Mel Gibson, se não me engano. Mas ali começou um grande suplício de Jesus Cristo. Foi o açoitamento. Ali eles usavam chicotes, que tinham 3 abas e tinham coisas nas pontas que batia na carne, puxava e cortava. E olha, o corpo de Jesus ficou todo retalhado, todo cortado. E ele tomou chutes, pontapés, o corpo inteirinho. O chão onde ele foi açoitado ficou cheio de sangue. Ele realmente, só Jesus para poder aguentar, e aguentou, permaneceu vivo ainda, porque foi um açoite, gente, terrível. Rosto, daqui, da ponta da testa até o dedão, tudo cortado. Além das paradas, além dos tapas e dos pontapés, até o momento que colocaram aquela coroa de espinhos. Cada espinho daquele furou uma veinha do cérebro e causou muita dor a Jesus. Sabia disso? Os cientistas comprovaram isso. E realmente, pega um espinho e enfia aqui numa veinha, pra você ver quanto que dói, e fica doendo depois. Então a coroa de espinho rodeou a cabeça toda, né? E perfurou essa camada aqui, a pele, e pegou os vasos sanguíneos, alguns vasos um pouco maiores, causando muita dor mesmo. Imagine, a gente está com dor de cabeça, imagina a dor que ele sentiu. E depois disso é que ele foi então conduzido ao lugar da crucificação. Já foi mais um caminho de dor e sofrimento, de humilhação. As pessoas cuspiam, xingavam, chamavam ele de tudo quanto era nome, e ele continuou ali. Recebeu a ajuda do samaritano, não é? Samaritano? Não. Recebeu a ajuda de uma pessoa. E esse então o ajudou a carregar a coisa do povo até lá no local. E ali na crucificação, no derradeiro momento onde foi a sua morte, aqueles pregos foram cravados pelo que eu analisei, não foi nas mãos, viu? Aqui não segurava o corpo, foi aqui, ó. Aqui tem um espaço aqui que passa por esses dois assim, não sei onde que é, não. É por aqui. E foi mesmo pregado, pregaram os seus pés. Imagina a dor que Jesus passou. Tá bom? Então isso é para a gente ter Jesus no nosso coração. Olha o que ele passou, e ainda no final de tudo, perdoar todo mundo. Né? Perdoou todo mundo. Ele é o Espírito de altíssima evolução.
cumpriu a sua missão. E eu acho que feliz é aquele que consegue seguir os seus ensinamentos, seus exemplos, suas palavras, né? Eu acho que ele fica muito feliz. E era isso que eu tinha que falar um pouco sobre Jesus. E a história continua, viu, gente? Porque se você, após o desencarne, quando Jesus desencarnou, que fechou o tempo ali, sabia que houve terremoto, ali, a própria cidade onde ele foi julgado ali, tremeu, caiu casas, nossa, foi pessoas, espíritos materializados apareceram, foi uma coisa feia, viu? É que não é muito relatado, não. E mesmo após o seu desencarne, Jesus já como é um espírito muito evoluído, ele desencarnou, em pouco tempo ele já estava, segundo o relato, ele já foi para um grau, ele foi visitar algumas pessoas lá no grau, alguns espíritos, né, lá no grau, e ele se encontrou com Judas, né, que se foi que traiu ele. Tem umas histórias muito bonitas aí, muito bacanas mesmo, que está na literatura. E não é só espírita, não, viu? Está na literatura, vamos pôr, religiosa. Pessoas autores que escreveram sem medo de ferir alguma regra de alguma religião. Não vou falar o nome de religião. Vamos procurar fazer um pouquinho igual Jesus fez? Então vamos continuar com o nosso vídeo aí. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um. Mas agora digo a todos vocês também, porque eu quero que estejam prontos. Então se preparem, vão entregar vocês para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês vão ser odiados por todas as nações por minha causa. Mas antes disso, uma coisa a mais deve acontecer. Uma coisa que eu já disse antes. Mas vocês parecem relutantes, incapazes ou então insensatos demais para absorver. Como todo mundo sabe, a Páscoa começa amanhã ao pôr do sol. E no primeiro dia da Páscoa, o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Mas entregue apenas, não é? Crucificado. Mesmo que para isso eu tenha que morrer, eu não vou permitir. Vamos tomar o seu lugar. O senhor é o Messias, o senhor pode impedir tudo. Não pode haver execuções durante os grandes dias sagrados, seria ilegal. Quem vai entregar o senhor? A gente tem que entregar o senhor na cidade decente. Porque a tua voz é o que não vai me deixar olhar para trás. É dead.
Galat Jisiblak. Model Nad Tehewea. Ditmal Antehewea. Descende! אמרת תיחרוס בית קדיש ותפנה לפתלת יומין לקהל מרד מן צבא הנחו משיח אנא אמר ירודחו מן צלבה דינקצה ונההמין